Vamos investigar a sabedoria da igualdade. Um jeito interessante de estudo do budismo, do Dharma, é indicado pelo Lama Santen e é também um método tradicional. É a gente duvidar do ensinamento, a gente questionar, a gente procurar falhas no ensinamento. Então, no contexto da sabedoria da igualdade, isso é muito interessante, porque de saída, olhando o nome da sabedoria, sabedoria da igualdade, a gente pode pensar, o que será que essa igualdade significa? Onde existe igualdade? Se a gente olhar para o mundo empírico, que a gente é capaz de perceber com os nossos sentidos, ao nosso redor, a gente procurar igualdade, a gente procurar dois elementos iguais, duas árvores iguais, duas pedras iguais, duas formações de relevo iguais, duas pessoas iguais, duas folhas iguais. A gente vai se dar conta que a gente não consegue encontrar essa noção de igualdade de uma forma objetiva. A gente não encontra coisas iguais, idênticas na natureza. Sempre vai haver algum nível de variação. Então, o que será que é essa noção de igualdade, né? De onde será que ela vem? Olhando no nosso contexto ocidental, falando de igualdade, eu não consigo deixar de lembrar da Revolução Francesa, que foi um momento em que a igualdade foi um dos lemas que entrou na bandeira dessa revolução. Liberdade, igualdade e fraternidade. Que igualdade é essa? Que naquele momento aquela revolução pedia, demandava, né? Ou mesmo a noção de igualdade no setor jurídico. Todos são iguais perante a lei. O que será que isso significa, né? Então, essa reflexão aproxima a gente da noção de igualdade não como uma realidade empiricamente constatável, mas quase como que uma ideia abstrata, uma necessidade, uma demanda subjetiva humana, que vem de algum outro lugar que não é o lugar dos nossos sentidos, né? Então, um primeiro exercício importante é a gente investigar o que essa igualdade significa para cada um de nós, né? Qual é o peso dessa ideia nos nossos corações, na nossa vida? Qual é o lugar que essa ideia ocupa? O que essa palavra significa para nós? A que ela nos remete, né? Então a gente faz essa varredura, essa investigação interna e localizar qual valor a gente atribui a essa palavra, quais significados a gente atribui a essa palavra e quais ideias a gente já faz da sabedoria da igualdade. O que seria não apenas a igualdade, mas uma sabedoria da igualdade. O que será que isso significa? Um bom coração é o que vamos cultivar. Um bom coração. Quando a gente estuda a sabedoria da igualdade a partir dos ensinamentos do Lama Padma Santen, a gente escuta o Lama ensinar que a sabedoria da igualdade está associada a uma atitude de generosidade desimpedida. Uma expressão de generosidade que não espera retorno, porque compreende o outro como igual
no sentido de que a alegria do outro é a minha própria alegria. Essa experiência de que se algo bom acontece para o outro, isso é motivo de alegria para mim, como se fosse uma sensação profunda de vínculo. Desde sempre que eu comecei a escutar o Lama explicando isso, eu lembrava da experiência das mães, porque quando uma mãe vê algo bom acontecendo com seu próprio filho, essa sensação de proximidade, essa sensação de uma alegria natural, como se o vínculo entre a mãe e o filho fosse tão próximo, que é claro que a mãe vai se alegrar com um benefício causado para o filho, aquilo ficava bem evidente na relação mãe e filho, né? Talvez também na relação educador e aluno, professor e crianças, professoras e crianças, algo semelhante acontecesse. Professoras dedicadas, amorosas, né, que olham para os seus alunos, para suas crianças, quase como que seus próprios filhos também. Também, quando elas veem as crianças avançando e obtendo benefícios, elas também vão se alegrar como se aquilo fosse para elas, porque elas estão ali para isso, para oferecer esse benefício para as crianças, né? Então, aquilo parecia fazer sentido. Então, uma investigação muito importante para a gente fazer é a gente olhar e examinar qual que é a relação entre a noção de igualdade e a noção de generosidade, que aparece nos ensinamentos do Lama como central nessa sabedoria. O que será que esses dois conceitos têm em comum? Como eles se relacionam? O que uma coisa tem a ver com a outra? Igualdade e generosidade. Então, um pensador que traz uma reflexão muito interessante sobre esse tema é o Matthieu Ricard. Ele tem um livro absolutamente essencial para a nossa época, para o tempo que a gente está vivendo, que é A Revolução do Altruísmo. Ali ele investiga justamente esse tema da generosidade com esse nome altruísmo, esse princípio interno da gente manifestar essa generosidade espontânea, né? Essa vontade de trazer benefício para os outros seres. E ali ele olha esse tema sob variadas nuances, desde o ponto de vista filosófico, econômico, educacional. E ele vai investigar se essa capacidade de manifestar generosidade, de se mover no mundo de uma forma altruísta, é algo inato na humanidade, se isso é algo socialmente aprendido, quais as condições que gerariam esse aprendizado, quais as condições que gerariam o aprendizado oposto também. Então ele vai olhar várias teses da biologia evolucionista que dizem que a base da evolução é a competição, é a garantia da autossobrevivência, da defesa dos próprios interesses individuais, né? E outras teorias contemporâneas que têm justamente questionado essa premissa e têm trazido à tona a importância de comportamentos pró-sociais, de comportamentos altruístas e cooperativos no contexto da evolução humana e também até de outras espécies. E essa visão é uma visão, em certa medida, revolucionária, porque é como se ela trouxesse esse olhar de que, em alguma medida, a capacidade de se expressar de forma autônoma é sim inata. O Matthieu Ricard cita algumas pesquisas com bebês humanos também, que demonstram gestos altruístas numa idade muito tenra ainda. Em diálogo com Sua Santidade o Dalai Lama, ele também traz
que, em alguma medida, essa capacidade de generosidade é inerente ao ser humano. No entanto, justamente, tanto as pesquisas quanto a própria visão do Dalai Lama, que o Matia Ricard provoca esse diálogo, né, entre a visão tradicional que o Dalai Lama aponta e a visão de pesquisas muito recentes, ocidentais, ambas essas visões falam do limite dessa expressão espontânea de altruísmo e generosidade. E aí é que tem um ponto muito interessante. Essa expressão natural, ela acaba ficando circunscrita a um universo de pessoas e de situações que o indivíduo considere familiar, que ele considere algum nível de intimidade, de pertencimento com ele, um campo de experiência com o qual ele se identifique, pessoas com as quais ele se perceba como semelhante. Então, seja a família imediata, como a gente tinha visto antes, a relação da mãe com o filho, né? Ou sejam relações mais para frente, relações de comunidade, né? As pessoas do meu próprio país, ou as pessoas da minha própria etnia, ou as pessoas do meu próprio grupo social. Em situações de conflito, essas pessoas que eu vou defender. E eu vou atacar justamente as pessoas que eu considere como não pertencentes ou como algum grupo antagônico. As pessoas que eu olho para elas e as diferenças parecem prevalecer, parecem se sobrepor aos aspectos de afinidade. Um bom coração é o que vamos cultivar. Um bom coração. Então, o que o Dalai Lama traz é justamente essa visão de que, muito embora a capacidade de manifestar altruísmo e generosidade sejam inatas, sejam parte da nossa natureza, esse altruísmo universal, esse olhar amplo, capaz de incluir todos os seres dentro desse coração amplo, dessa bondade amorosa ampla, isso precisa ser cultivado, isso precisa ser desenvolvido para que esse universo de conexão e pertencimento possa se ampliar. E algo semelhante é apontado por essas pesquisas que o Matia Ricard estava se referindo. Então, aqui a gente tem uma chave muito interessante para analisar, porque se a gente partir da compreensão de que na relação com qualquer outro ser humano, a gente vai ser capaz de perceber muitas diferenças. A pessoa pode ser nosso irmão de sangue, pode ter crescido com a gente no mesmo contexto, na mesma família. Sempre haverá diferenças. A pessoa pode ser torcedora do mesmo time, mas vai ter diferenças. Pode ser um morador da mesma cidade, pode ser uma pessoa da mesma classe social, mas sempre haverá diferenças entre nós e as outras pessoas, porque sempre seremos únicos, sempre teremos características singulares e a mesma coisa os outros seres. No entanto, por algum motivo, a gente tem uma experiência de grupo e de pertencimento que acaba nos convidando a perceber a olhar para as semelhanças e para as conexões, para os pontos que nos unem com mais ênfase do que para os pontos que nos separam. Então, isso acaba gerando essa motivação altruísta, genuína,
porque a gente está enfatizando os pontos que nos conectam. Nossa, a pessoa é da minha família, por mais diferente que ela seja de mim, mas ela é da minha família. Então, o fato dela ser da minha família, o fato de ter algum ponto que une, algum ponto que faz a gente se identificar com a pessoa, pesa mais do que as diferenças naquele momento e faz a gente ter uma vontade de ajudar. E o oposto também acontece. Muitas vezes existem grupos sociais com os quais a gente não vai se identificar. E se a gente olhar a fundo, vai ter vários pontos que são comuns, várias coisas que a gente poderia reconhecer nessas outras pessoas como iguais a nós. Mas por algum motivo, por vários motivos de construção social, a gente acaba percebendo muito mais as diferenças e se sentindo muito mais distante daquele outro grupo. E aí a gente pode associar esse tipo de sentimento coletivo de diferença a muitos conflitos históricos, conflitos de guerras entre religiões, né? Então, as pessoas, se olhassem de outro ângulo, elas veriam muitos pontos em comum, mas elas não olham esses pontos em comum, elas olham a diferença de religião. Então, eu sou da religião X, a pessoa é da religião Y. Então, todos os elos possíveis de conexão perdem o foco, saem do ponto central da visão, e o que fica no ponto central da visão é a diferença. E isso é usado como justificativa para sustentar um conflito, né? Ou aquela pessoa é de outra etnia, aquela pessoa é de outra classe social, aquela pessoa é de outro olhar político diferente do meu. E isso estabelece a sensação de separação, né? Então, essa visão que o Mathieu Ricard traz ajuda a elucidar como, quando a gente coloca em primeiro plano os aspectos semelhantes, brotam a sensação de pertencimento e de conexão que dá uma natural vontade de ajudar e manifestar generosidade com o outro. E quando a gente coloca em primeiro plano, em lugar central, pontos antagônicos ou experiências de desconexão, de separação, de diferenciação, isso é visto como motivo para gerar cisões, para gerar conflitos, para dificultar o reconhecimento de uma humanidade compartilhada ou de uma possibilidade de generosidade genuína ali. Um bom coração é o que vamos cultivar. Um bom coração. Ora, esse ponto, ele traz um exemplo muito interessante, que é de quando os judeus, na Segunda Guerra Mundial, foram perseguidos e justamente de uma forma que usava essa lógica, né? Não que os motivos reais da perseguição não passassem também por razões econômicas, interesses, uma série de outras questões, mas esse fundo psicológico de não reconhecimento da humanidade presente nos judeus, usado como base para promover a perseguição sistemática e ampla desse povo, né? E uma pesquisa que o Mathieu Ricard cita, justamente nesse contexto, que foi realizada com pessoas que ajudaram os judeus, mesmo arriscando as suas vidas para protegê-los. Muitas vezes pessoas que eles nunca tinham visto na vida, né? Não tinham nenhum vínculo, nenhum laço de nenhum tipo com aquelas pessoas, né? Enquanto os judeus fugiam, batiam em casas de desconhecidos. E por que esses desconhecidos ajudavam, mesmo arriscando suas vidas, né? O que motivava essas pessoas? Então, esses pesquisadores fizeram essas entrevistas com pessoas que foram benfeitores de judeus durante a perseguição
e viram que essas pessoas tinham as mais variadas origens. Isso é uma pesquisa que envolveu pessoas dos mais diferentes países, na Holanda, na Suíça, em vários países ali ao redor da Alemanha. E pessoas de religiões diferentes, alguns protestantes, alguns católicos, alguns de outras religiões. E o que fazia essas pessoas se arriscarem assim? Então, Mathieu Ricard conta que o único ponto que os pesquisadores encontraram em comum entre essas pessoas é que todas elas mencionaram que elas foram educadas de uma forma a ver outros seres humanos como iguais, como semelhantes, como todos são humanos, como membros de uma grande família humana. Então, eles eram capazes de estender essa sensação de pertencimento a qualquer outro semelhante. E elas diziam que quando elas viam aqueles judeus batendo na porta e precisando de ajuda, elas olhavam como se fossem familiares deles, né? E ajudavam, sentiriam que seria impossível não ajudar. Então, isso traz para nós a força e a potência da percepção da igualdade, não como uma ausência de diferenças, mas como um reconhecimento do que há de comum, do que nos conecta, do que nos liga, um reconhecimento profundo e potente desses aspectos. Um outro ponto muito bonito e importante é a gente ver esse olhar estendido não apenas para a comunidade humana, como no caso dessas pesquisas que o Mathieu Ricard estava citando, mas para toda a biosfera, como é o olhar trazido, por exemplo, pelos guaranis. Então, quando a gente escuta o Cacaverá, Jecupé falando sobre Nhanderu, a terra é de Nhanderu, né? Ou explicando esse princípio da parentalidade, dos parentes, todos nós somos parentes. Os animais são nossos parentes. As pedras, os rios, o vento são nossos avós, nossas mães, nossos pais, o sol é nosso avô. Então, no sentido de que tudo isso, o vento, a água, eles nutrem a nossa vida, literalmente como uma mãe nutre a vida de um lactante, né? A terra nutre a nossa vida diretamente, como uma mãe que dá mamar ao seu filho. Então, os índios, eles percebem isso, os guaranis, não como uma metáfora, a terra é nossa mãe. Não, efetivamente. Eles percebem esse vínculo, esse pertencimento em nível de biosfera, para além apenas da espécie humana, né? Como todos nós temos esses aspectos compartilhados de vida, de sobrevivência, né? De nutrição. E estamos interconectados. Então, esse olhar dessa grande família humana ampliado para essa grande família de vida, essa grande família de seres que habitam essa terra, essa grande casa compartilhada. E isso faz com que, para eles, seja absolutamente natural e óbvio que eles não vão trazer prejuízo para o rio, eles não vão trazer prejuízo para a floresta, eles não vão trazer prejuízo para os outros bichos, eles não vão destruir, eles não vão prejudicar a saúde da biosfera, né? E isso é claro para eles. Então, essa expressão de altruísmo, essa expressão de interdependência, ela se expressa de uma forma natural para quem tem essa visão, que é essa visão de perceber os pontos de conexão, né? E esses pontos de conexão estarem sustentando a visão. Então, quando a gente olha de novo, após fazer esse passeio, para o tema da igualdade e da generosidade, a gente percebe esse ciclo se fechando, a gente percebe essa conexão, né? De quanto mais a gente cultiva esse olhar de igualdade, que não significa ausência de diferenças,
mas significa a percepção dos elos que nos unem entre nós e com os outros seres, para além das diferenças, ou incluindo as diferenças e reconhecendo as diferenças justamente como riqueza, como diversidade e não como separação, não como antagonismo. Isso move um altruísmo espontâneo, isso move uma generosidade natural no nosso coração. Então, esse é um cultivo, um exercício central para uma educação que se proponha ética, para uma educação que se proponha colaborar com a ampliação de uma sustentabilidade, de uma nova postura das gerações, né, presentes e futuras sobre essa terra. Um bom coração é o que vamos cultivar. Um bom coração. Então, a gente investigou o que será que significa igualdade para nós. Depois a gente tomou outra palavra-chave que o Lama Santen traz sobre essa sabedoria, que é a generosidade genuína e espontânea, sem esperar algo em troca. E conectou com a noção de igualdade. Então, o que é que igualdade e generosidade têm a ver entre si? E agora a gente vai pegar uma terceira ideia. Então, igualdade, generosidade e uma terceira ideia que o Lama Santen sempre traz quando ele trata dessa sabedoria é a noção de qualidades. Qualidades. O que será que essa noção de qualidades tem a ver com tudo isso que a gente olhou até agora, investigou, e com esse cerne da sabedoria da igualdade? Então o Lama fala, sabedoria da igualdade é reconhecer as qualidades nos outros, é reconhecer as qualidades em nós mesmos, é irrigar as qualidades, nutrir as qualidades, fazer as qualidades crescerem. É a gente se relacionar a partir das qualidades. O que será que isso quer dizer? Então, a gente não deveria apenas repetir o ensinamento, mas a gente deveria investigar o ensinamento. A gente deveria buscar qual é o significado que esse ensinamento tem em nós, para nós. Como a gente pode, a partir do mestre, que já viu aquilo, que já investigou aquilo, a gente gerar a nossa própria experiência em primeira pessoa sobre aquilo. Um bom coração é o que vamos cultivar. Um bom coração. Então, nesses anos todos, conversando com outras pessoas sobre as sabedorias, em formações, em cursos, é muito fácil a gente perceber que a gente está marcado por uma iniciação social, por uma convivência social muito vinculada à cobrança, à crítica, à exigência, a uma sensação de sempre tá faltando alguma coisa, sempre tem que melhorar alguma coisa, sempre não tá bom. E uma forma de pensar muito vinculada a desempenho, a resultado, a algum tipo de aprovação externa. E aí, nesse ambiente, a noção de qualidade, ela pode se tornar ambígua e às vezes até prejudicial. Porque se a gente pensa, a gente vai olhar as qualidades, é como se a gente estivesse deixando metade da vida fora disso, no mínimo, né? Porque se a gente vai pensar dessa forma, que é uma forma vinculada a desempenho e resultado,
a gente sempre vai ter limitações, ou seja, a gente sempre vai ter defeitos, né? Então, a gente precisaria olhar para qualidades dentro da sabedoria da igualdade, não como ausência de defeitos, não como uma coisa vinculada a um paradigma de perfeição, num sentido de asepsia, num sentido de ausência de problemas. É justamente o contrário disso. Então, a gente precisaria cultivar um olhar para esse assunto que fosse um olhar fresco, que fosse um olhar novo, que fosse um olhar mais terra mesmo, assim. E aí, isso, como cada um de nós vai fazer, vai depender da nossa própria relação que a gente vai cultivar com essa sabedoria e com os ensinamentos, né? Mas a gente não deveria reforçar essa lógica de que quando o meu filho faz tudo bonitinho, que eu acho bonitinho, que eu acho que tá tudo certinho, organizadinho, aí eu vejo qualidades, aí é bom. E quando ele não faz do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que tem que ser, aí não é qualidades. Então, essa noção externa de qualidades, essa noção superficial de qualidades, de assim, acerto, recompensa, erro, punição, não é o que a gente gostaria de cultivar com essa noção de qualidades aqui, né? Porque essa é uma percepção que faz a gente gerar uma persona, um personagem para agradar os outros, para fazer o que os outros esperam de nós e não respeitam uma inteireza, uma integralidade, né, em nós. Então, como um remédio para isso, a gente precisaria olhar a fundo o que é que essa noção de qualidade quer dizer aqui nessa sabedoria. Para isso, a gente vai voltar para o nome do Buda que representa essa sabedoria, que é o Buda Ratnasambhava. Ratnasambhava é uma palavra composta e Ratna significa joia, riqueza. E Sambhava significa nascido, nascimento. Ratnasambhava é aquele que é nascido como uma joia, nascido na joia. Joia, aqui como uma gema preciosa, um diamante, uma ametista, um rubi, algo que brota da terra, uma riqueza que brota da terra. O elemento terra é o elemento dessa sabedoria, da sabedoria amarela. Então, qualidades, quando a gente está falando de qualidades, a gente está falando de Ratna, a gente está falando de riqueza, a gente está falando de joia, no sentido de Ratna. E aí a gente pode olhar como Chogyam Trungpa Rinpoche, que foi um mestre muito importante que trouxe o budismo para o Ocidente, descreve Ratna. Nas palavras da aluna dele, a Francesca Fremantle, ela vai dizer que Trungpa descrevia Ratna como um tronco de árvore apodrecendo. Uma árvore que morreu e caiu. E o tronco podre dela. Aquilo é Ratna. E isso é um remédio para nós, que Trungpa deixa como uma bênção. Para a gente não achar que Ratna é uma artificialidade que a gente vai produzir para corresponder a algum tipo de expectativa de algum lugar. Não, Ratna é um tronco podre de árvore morta. Então, se uma árvore apodrecendo consegue ser riqueza, qualquer ser é, todos os seres são, inclusive nós, do jeito que a gente é, sem precisar ser outra coisa, né? Então, Trungpa vai olhar para aquele tronco apodrecendo e ele vai ver beleza e poesia ali. Ele vai dizer, tem um líquido âmbar que escorre, uma cera dourada que escorre.
e vários animaizinhos pequenos se alimentam. E musgo e líquen crescem ali. E vários seres vão procurar abrigo embaixo daquele tronco e alimento embaixo daquele tronco. E a vida vai prosperar. E a terra vai se tornar mais fértil, exatamente ali onde aquela árvore se decompõe. E quando os raios de sol passam pela floresta, pelas folhas, quais cores surgem naquele tronco em decomposição? Então ele vê beleza, poesia, riqueza, vida, generosidade, alimento, oferecimento. Tudo isso num tronco que efetivamente fornece vida para muitos seres que ali estão. Porque é da própria natureza daquela matéria poder se oferecer como nutrição para uma rede mais ampla que ela. Assim como é da nossa própria natureza poder nos oferecer como abrigo, como colo, como qualquer coisa, como companhia, como parte de um todo muito mais amplo que nos sustenta e que nos permeia e que nos torna capaz de sermos agentes que retroalimentam essas forças de vida que nos sustentam e que nós também podemos passar adiante e oferecer para quem está ao nosso redor. Então a gente sai de uma noção estreita de qualidade, como se fosse um checklist de sucesso, e a gente volta para uma noção muito mais enraizada de qualidade, muito mais ampla do que uma identidade individual estreita. Então é nesse sentido que todos nós temos qualidades, ninguém está desprovido de qualidades. E são qualidades nesse sentido de sustentação da vida, de potencial de vida, de potencial de troca, de potencial de nutrição, de conexão com essa terra, conexão com essa nutrição, com esse alimento. Então, com esse olhar, nós vamos olhar as qualidades em nós, nos outros. E a gente vai cultivar essas qualidades. A gente vai ampliar numa noção de abundância, numa noção de ampliação da vida, de sensação de riqueza e de felicidade a partir do que já é. Assim, a gente vai ficar com esse tema de casa, nesse período no qual a sabedoria da igualdade, por nos convidar a olhar nesse sentido dessa grande família da biosfera, se torna algo tão importante para nos inspirar a viver de outras formas sobre esse planeta, a produzir de outras formas, a nos organizarmos produtivamente, coletivamente, socialmente, de outras formas, formas mais benéficas para todos, formas nas quais as nossas qualidades possam de fato florescer. Então a gente vai ficar com esse tema de reflexão por esse período. A gente vai olhar o tema da igualdade, o tema da generosidade e o tema das qualidades com profundidade e ver esse ciclo em torno dessas três ideias resumido pela noção de Ratna, pela noção de joia, de abundância da terra e de nós, como seres humanos, fazendo parte dessa riqueza, dessa beleza.